pessoas, eu sou o Evan, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, pessoas, trazendo aqui mais um vídeo sobre RPG de mesa e entre outras coisas. Muito obrigado pela recepção que tivemos no vídeo passado. Foi uma coisa bem diferente que eu estou experimentando, fazendo uma coisa de mais com essa coisa de homebrews e afins que eu quero compartilhar com vocês com o tempo. E hoje não é diferente. Hoje estaremos falando sobre o poder da alma. Um post que eu havia feito no Instagram e no TikTok falando sobre o poder do Caim, o personagem apresentado em League of Legends, e que eu tentei adaptar ele para o RPG de mesa, que talvez vocês possam colocar como uma ideia principal, seja ela como um homebrew mais narrativo ou mais complexo, com mecânicas e afins, e que eu vou explicar como funciona, tanto para aplicar no 3DT Victory, quanto para aplicar com outros sistemas ou outros mais cenários, vamos dizer assim, que isso vai ser um pouco mais exclusivo a vocês, poder ter mais detalhes e afins. Então, se você já gostou desse vídeo, por favor, like, se inscreva, comente aqui embaixo quais sugestões você tem para próximos vídeos, seja homebrews, ideias novas, perguntas sobre até mestragens ou sobre outras coisas. Fique à vontade para vocês perguntarem, não se preocupem, eu vou tentar ler os máximos possíveis, mas que demore um pouco ainda, e eu ainda tenho me acostumado ainda a tentar fazer esse tipo de vídeo, porque é um pouco diferente para mim. Então, alguma vez a câmera fica meio ruimzinha, algumas vezes parece que eu tô filmando errado, mas é porque eu me acostumando com a maneira que eu vou mostrar isso aqui, certo? Pois bem, como eu falei, hoje vamos apresentar o poder da alma, basicamente um tipo de ideia que eu montei para poder apresentar esse conceito do Caim de League of Legends. E no que se baseia? Basicamente é um poder onde você tem duas energias. Essas energias que você pode escolher, que já é representado no jogo, onde você escolhe a maneira com que você quer lutar contra seus oponentes. Se você quer lutar de uma maneira mais bruta, que é o vermelho, se não me engano, é a forma azul, que é um pouco mais rápida, um pouco mais diferente, vamos dizer assim. Mas calma, não é mais calma, mas tipo, dá pra entender o que eu tô querendo dizer. Então, seria o básico dessa ideia de você ter duas energias opostas e que têm habilidades únicas e que você pode escolher a maneira com que você quer batalhar naquele momento. Então, isso serve também para você que queira algo mais diferente, que você queira fazer algo com o seu personagem. Ele tem dois tipos de energias que ele consegue controlar, sejam duas almas, ou seja, a energia dele própria com a energia da criatura que tem dentro dele. E que, ao utilizar, ele vai ser como servir para um momento certo. Então, não necessariamente uma habilidade pode ser melhor que a outra, mas em certas ocasiões uma habilidade pode ser apropriada para tal situação do que outra. Então, o essencial é isso. Você tem uma profundidade na lore do seu personagem, que ele consegue controlar essas duas energias, ao mesmo tempo de que você consegue ter uma oportunidade de cada habilidade. Essa é uma habilidade um pouco mais bruta, como eu falei, ou uma habilidade um pouco mais concentrada, como eu expliquei aqui. A habilidade mais bruta, que se baseia que o personagem possui mais dominância bruta e agressiva, enquanto a concentrada é um personagem muito mais calmo, com habilidades ancestrais e afins, e que tem mais chance de acertar, enquanto o bruto ele causa mais dano. Então essa é a ideia. Com isso, você pode pensar em vários conceitos, que eu já vou explicar daqui a pouco, como que você pode aplicar em outros cenários, mas, como eu falei, se você for aspirar no Caim, pode pegar, tipo, duas almas diferentes, ou dois demônios diferentes, para você, e pro 3DT, você tem que ter algumas maneiras. No caso, uma maneira mais única, vamos dizer assim, que é você pegar o artefato e a desvantagem assombrado. O assombrado ele é opcional, mas se você quiser dar um pouco mais de profundidade, um pouco mais de conceito para o seu personagem, ter essa ideia de que tem uma criatura dele, etc., o assombrado vai servir muito bem e vai te garantir os pontos extras. Então, com o artefato, você vai ter que comprar duas vezes ele para poder você conseguir auspicioso 2 pontos. Por quê? Com os auspicioso 2 pontos, você consegue comprar a vantagem transformação. Se eu não me engano, você não precisa de transformação com 2 pontos, mas eu coloquei assim porque fica um pouco mais fácil de se entender. Então, ou você compra um, ou você compra dois. Eu posso escrever errado por aqui, mas você compra a transformação. Não, mito. Agora eu entendi o que eu quero dizer. Você compra a auspicioso 2 vezes, por quê? Transformação para cada um deles, para cada uma das energias. Perdão se eu já falando errado, eu acabei de acordar faz umas horinhas, então estou ainda me acostumando ainda. Enfim, então, o auspicioso vai ser que você pegar a transformação 2 vezes, para uma transformação ser a parte mais maligna e a outra transformação ser a parte um pouco mais concentrada, como eu falei anteriormente. Então, tendo essa transformação 2 vezes, você pode ter a oportunidade de escolher qual vai ser o seu momento para utilizar ela. Então, você pode ter, tipo, habilidades que são derivadas do concentramento para a arma da direita, ou habilidades mais concentradas por brutalidade da arma da esquerda, ou
entre outras. Vai de você. Então a habilidade ela se deriva da qual forma você está se adaptando para ela. E o mestre pode decidir se ele vai interpretar esse NPC, essa arma, vamos dizer assim, amaldiçoada, ou se vai ser você mesmo, por ele ser uma criatura que está sendo controlada, que tem que fazer parte da sua lore, etc. O que eu recomendaria é ser você mesmo, ou ser o mestre que não tenha problema em interpretar o personagem à parte, mas que qualquer momento ele pode colaborar para aprofundar a lore com pensamentos antigos, etc. Isso pode até ajudar um pouquinho. Como eu falei, bem como enfim, a transformação ser feita com cena por um número de rodadas, com uma técnica sustentada. É isso. A diferença aqui é que ele é um artefato auspicioso com um homebrew à parte, que é a energia sustentada. Bem como já tem um sistema que, como ordem paranormal, que você precisa gastar um número de PD e PE, que eu já vou explicar isso daqui a pouco, para poder manter aquela forma, manter aquele ritual ativo, aqui não vai ser diferente. Você precisa de um número de PM, seja 2 PM por rodada ou 3 PM, depende do que você quer gastar, para poder você manter essa transformação ativa, bem como você utilizar suas técnicas. porque eu vou gastar tanto PM para fazer isso? Ainda assim, é melhor. Por quê? Porque se você tiver poucos PM, ou se você muito PM para não gastar, isso vai deixar com que a habilidade seja muito utilizada e se torna muito apelativo para as técnicas que são abordadas. E para ter profundidade na ideia de, tipo, é uma transformação perigosa, isso pode afetar o seu personagem, você pode usar só quando é essencial, então, sendo sustentada, as habilidades tendo custo PM, e isso causar até desvantagem algumas vezes, isso pode deixar um pouco melhor a ideia do seu personagem. Deu uma ideia de que ele é perigoso, ele tem que usar no momento certo, não pode usar toda hora. E uma coisa também, lembrar que a vantagem de transformação que você coloca na sua arma faz com que você tenha o mesmo número de pontos na sua ficha original. Não necessariamente precisa ter, por exemplo, vamos ter 3 vantagens, 3 técnicas. Você pode colocar se você quiser, mas eu recomendo que tenha o mesmo número de pontos. Se o jogador tem 12 pontos, as armas têm que ter 12 pontos nas transformações. E as transformações podem ter, sei lá, 3 técnicas únicas para cada lado, ou seus próprios atributos para poder se derivam. Por exemplo, a arma mais concentrada ela tem mais habilidade porque ela é muito mais rápida. A arma mais bruta ela tem mais poder porque ela é muito mais forte. Ela é mais forte fisicamente, porém ela acerta menos. Então é mais ou menos isso que eu quero dizer. Claro, tem suas vantagens e desvantagens, mas isso você pode ver com o seu mestre pessoalmente. Tendo toda essa explicação, se eu tiver explicado muito rápido, perdão, que eu já estou me acostumando, e você pode colocar um pouco menor, ou eu posso ter respondendo comentários com vocês. Você pode voltar se você quiser, vai para você. Mas tem aquela coisa que muita gente vai perguntar: precisa ser uma foice para que isso seja executado? Não precisa ser uma foice. Você pode colocar com qualquer tipo de arma que você quiser. Seja uma Great Sword, machado, escudo, até livro se você quiser. Vai da sua criatividade. RPG de mesa ainda é um jogo de interpretação e que envolve muita criatividade. Então, não precisa ser necessariamente uma foice. Se você quiser um escudo que tenha 2 formas diferentes, ele é dividido em duas partes. Pode fazer. Se você quiser um conjunto de kunais que tenha, tipo, cada kunai é uma forma diferente, você pode fazer. Se você quer uma Great Sword, onde metade é a forma de fogo, metade é a forma de gelo, você pode fazer. A sua interpretação é o mais importante na hora de fazer esse tipo de coisa. Com isso, tendo isso explicado, a gente vai ter uma ideia agora de como aplicar isso em outros sistemas, especificamente o Ordem Paranormal, porque eu tentei aplicar no Oblivion e alguns outros, mas não consegui. Se você tiver alguma sugestão, você pode me ajudar aqui nos comentários, colocando uma coisa tipo, como que se aplica no, sei lá, no Tormenta, porque eu não jogo Tormenta, então não sei bem o que se aplicaria. Claro que tem muita gente que diz, ele é parecido com Ordem, não sei o que. Sim, mas ainda assim eu não tenho tanta confiança de fazer algo no Tormenta, que eu não conheço tanto. Mas enfim. Primeiro, vamos usar um contexto de que o poder da alma ele é uma coisa que se deriva a ter 2 energias diferentes, correto? Então, mais recentemente no Ano Paranormal, com a Agatha, a gente descobriu a passagem de conhecimento, que ela é um ritual de círculo 3, se eu não me engano, círculo 4, não lembro agora, que ele se deriva dos elementos conhecimento e sangue. Com isso, você vai poder fazer com que a seu item amaldiçoado, que pode ser aplicado como um ritual de 2 elementos, né? No caso, é um item amaldiçoado que você tem que ter, que ele vai ser como 2 elementos que você queira que seja essa energia. E eu já vou explicar o porquê. Vamos supor, se você quer uma arma que seja do elemento morte e sangue, ou sei lá, morte e conhecimento, energia e conhecimento, vai de você. Não tem problema. Isso vai depender até do seu mestre também, se ele vai deixar ou não. Por quê? Dependendo dos elementos, ele vai ter a sua própria profundidade, qual foi a lore que se colocou para isso, para qual tipo entidade ele veio e etc. Se foi uma relíquia que criou isso, se foi
um conceito mais abrangente e etc. E que ele vai ter 2 elementos. Por quê? Primeiro, como eu disse, isso para que você ter as 2 energias opostas, não opostas exatamente, mas tipo, 2 contrapartes, e que você pode ter técnicas ou até mesmo maneiras de lutar diferentes dependendo do que você está utilizando. Com isso, nós temos um exemplo de item que é a espada da dualidade. Eu peguei uma imagem aleatória aqui só para ter um exemplo, mas o que mais importante está aqui. E eu vou ler um pouquinho para você entender. Gastando muito de PE ou PD, você pode fazer um teste de vontade para assumir a forma das energias paranormais desta arma, podendo escolher qual elemento você quer usar e que ficará ativa até o final da cena, ou de forma sustentada, tendo que gastar o número de PE e PD por rodada para se manter. Como eu falei, tendo esse custo de PE/PD, você pode ter essa coisa mais de sustentar a sua forma, mantê-la ela ativa, vamos dizer assim. Com isso, cada elemento que atende, além de mudar o dano da sua arma, isso é importante para poder entender, nós estamos lutando contra uma criatura de sangue, então eu vou assumir a forma de morte. Você tem um poder de morte para poder você lutar com mais vantagem contra essa criatura. Faça com que o usuário ganhe uma resistência ao elemento, ou seja, você tem uma RD com o elemento que você está utilizando, ao mesmo tempo que receba a vulnerabilidade dessa contraparte. Vamos supor, se você está assumindo a forma de morte para atacar um de sangue, você vai ter desvantagem, ou seja, você vai ter vulnerabilidade contra seres que são de energia e forem te atacar. Então, tome bem cuidado com isso. Cada elemento possui habilidade / técnica principal que pode ser educada como uma ação completa em um teste de vontade que, se falhar, perde a forma por falta de concentração emocional sobre o paranormal. Eu não apliquei a ideia da sanidade, afins, porque o mestre pode aplicar, ao mesmo tempo que o PD já meio que consta um pouco disso. Então, se você está usando PE, a sanidade vai ser muito essencial para essas coisas, você manter a sua sanidade mental ativa e afins, ao mesmo tempo de que isso é interessante para você ter uma combinação de elementos, como que você vai ter esse conceito com um elemento que você quer colocar. Vamos supor, se você está utilizando o Morte e Sangue, então, sei lá, é uma criatura que vem com um elemento nostalgia, como o amigo imaginário, vamos dizer assim. Eu falo nostalgia por conta do tipo, um sentimento passado, etc. Ou você está fazendo um coisa de energia e conhecimento. É uma espada de um estrangeiro. Esqueci o nome dos bichinhos que tem no cidade do outro lado. Enfim, você tem 2 elementos. Então, um criatura que vem dessa coisa. Porém, ele vai sofrer bastante para quem é de conhecimento e também para quem é de sangue. Então, tem essas combinações que você pode misturar, ao mesmo tempo que tem os conceitos que você pode elaborar. E como eu falei, a mesma coisa com o Morte Paranormal. Não depende apenas de ter uma espada, um machado, etc. Como o Morte Paranormal depende muito da modernidade, você pode colocar que seja uma pistola, uma espingarda com 2 elementos, sei lá, uma bomba, vai de você. A sua criatividade vai ser muito essencial para essas coisas. Então não se limite a apenas armas principais, tipo de cortante corpo a corpo. Pode ser um arco e flecha, pode ser uma pistola com 2 elementos, pode ser uma espingarda, pode ser uma sniper, vai de você. Que ele assume a forma daquele elemento ou daquela criatura que está possuindo esse item. Com isso, a gente pode pegar agora uma ideia última de como aplicar para outros cenários. Você pode estar pensando, então modernidade medieval é o único que pode ser feito? Não. Você pode aplicar para outros cenários, como por exemplo, uma modernidade ainda, ou mais de demônio, vamos dizer assim, inspirado em Devil May Cry, onde você tem a sua forma demoníaca dentro do seu elemento, ou pelo menos a sua forma física, vamos dizer assim, e que você pode ter uma espada totalmente consumida por esta criatura dentro de você, ou a forma que você veio como a sua origem, etc. Dessa coisa dos demônios e anjos, ou a forma demoníaca, forma angelical, vai de você da sua interpretação. Ao mesmo tempo, que não depende muito da modernidade atual com a modernidade antiga, mas também pode ser aplicada para Cyberpunk. E como que se aplica ao Cyberpunk? O chip. Sim, simplesmente um chip ou um vírus neural, vamos dizer assim, que você tem no seu corpo, ou você tem na sua espinha, aquela coisa que você faz no Edge Runners, ou alguma outra coisa na espada que vai conectar ao seu corpo, ou algo do tipo. Cyberpunk tem muitas possibilidades, então um chip que deixa você mais rápido, ou um chip que deixa você mais bruto, um chip que deixa você com uma habilidade mais ninjas, ou a habilidade que você esteja mais furtiva, mais atacante, entre outras. Depende muito do que você quer colocar. Então a alma, entre aspas, que é aplicada em Cyberpunk, não é necessariamente a alma que você vai ter em cenários com mais magia. Vai ser algo mais virose, né? Virose, mais tecnológico, mais tecnológico, vamos dizer assim. Então, não necessariamente precisa ser algo que esteja ligado a 100% magia. Bom,
Eu não sei se consigo explicar muito bem pra você, porque, como eu falei, eu ainda tô falando um pouco rápido para poder diminuir um pouco da questão da edição e afins. Porém, se ficou alguma coisa faltando para você, se ficou alguma coisa meio confusa para você, bota nos comentários que eu vou tentar responder tudo que for possível. E se você quiser ler um pouco mais sobre esse tipo de coisa, você pode visitar meu TikTok ou Instagram, onde tem muito mais posts relacionados a 3DT, ou Paranormal, Oblivion, entre outros, até dicas de mestragem em RPG que eu faço por aí. Enfim, como eu falei, se você tiver dicas de próximos conteúdos que posso fazer aqui no canal, seja homebrew ou seja de mestragem, coloque nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e geralmente para aquele mestre que está com dificuldade ou aquele jogador que não tem ideia de nada de como fazer uma mecânica diferente. Enfim, eu espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima.